Boa noite, galera! Estamos aqui com mais um episódio 01 Sobrevivente e hoje com uma pessoa sensacional que daqui a pouco vocês vão saber quem é. E não esqueçam, hein? Todas as segundas e quinta-feiras, 19 horas, não percam. Chega lá, ó. Se inscrevam no canal, dá o like, passam pros amigos, passa pra família, não deixe de assistir a gente. E além do mais, tem lá também nosso QR Code, né, Patrick? Sim. Na tela, nosso QR Code, tem lá também nossa chave Pix, quem puder ajudar, pô, que bater no seu coração, irmão. A gente tá aí para poder mostrar essa obra que a gente tá fazendo, esse projeto sensacional na qual nós falamos da nossa vida, do nosso passado. As pessoas vêm aqui ser entrevistadas também para falar das suas trajetórias de vida, das suas mudanças. Então, é um projeto que a gente está ajudando. E a gente precisa dessa ajuda também para manter esse canal no ar. Não é isso mesmo, Patrick? É isso mesmo. Boa noite aí a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Querendo agradecer aqui, né? Pessoal do chat aí, pessoal que está nos acompanhando. Mais esse episódio, né? Hoje um episódio especial também, né? É verdade. Com a história de superação fantástica, né? Agradecer aí nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? A Flusão Material de Construção. Precisou de material de construção, corre pra Flusão. Avenida Ayrton Senna aí, Rio das Pedras, né, Fabinho? Tá com preço maravilhoso pro nosso lá. amigo Sandro, né? Isso, um abraço aí pro Sandro, pra todos os funcionários aí, né? AfroReg Audiovisual, né? Levando cinemas, comunidades e oportunidades, né? E mudando vida de muita gente, né, Patrick? Isso. Um abraço lá pro nosso amigo Júnior. Abraçando aí as pessoas que querem sair do crime aí, né? Sim, verdade. E outras pessoas também que queiram trabalhar, né? Uma segunda chance, Doc, né? Uma segunda chance.doc são documentários, né, que vão vir ao ar, né? Muito interessante, com histórias de superação, né? Inclusive de pessoas que passaram aqui, né, Patrick? Sim, muitos que passaram aqui. Né? Então, não percam. Uma segunda chance.doc. Sim, documentários breve, muito interessantes. Isso. Agradecer aí o SOI, né? Serviço Odontológico Integrado. Dr. Felipe, implante, faceta, botox, né? Quer deixar seu sorriso 100%? Sim. Corre lá na SOI. Como é que é o nome? Serviços Odontológicos Integrados. Lá na Praça Zé Garoto, Coronel São Gonçalo, Moreira César, Praça Zé Garoto, São Gonçalo. 63. Um abraço para toda São Gonçalo. Coronel Moreira César, 63. Agradecer também o pessoal aí da Faculdade Estácio, né? Verdade. Tem grandes parceiros, né? Isso, tem uma parceria conosco aí que quando você bota o link lá, né? Você entra na Estácio, você se inscreve, né? Vai conseguir bolsa de até 80%. Bolsa até 80%, tá? E venham ajudar nosso canal, né? Você aí que tem sua empresa, seu quiosque, sua loja, quiser divulgar, né? Anunciar. Aqui no nosso canal. Com certeza 200 mil pessoas vão ficar cientes aí. Com certeza. Tá? Entre em contato conosco aí e vamos lá para mais esse episódio, né, Fábio? Esse episódio sensacional. Apresenta o nosso amigo, nosso irmão. Estamos aqui diante de uma pessoa que vocês vão ficar muito surpresos. Um cara que tem uma história maravilhosa de vida, um passado, infelizmente, né, triste, mas que teve uma superação na sua vida, que, cara, vocês vão ficar muito surpresos e vão escutar aqui a história dele. E também algo mais que depois até você, só eu e o nosso diretor podemos ouvir. Vocês vão ficar surpresos. Um prazer, meu amigo Samuca. Se apresenta aí pro nosso público nessa câmera, meu irmão. Bom, meu nome é Samuel Menin de Araújo, eu sou mais conhecido como Samuca, então, em primeiro lugar, né? Obrigado, Patrick, por ter feito contato, por ter me convidado. E confesso que era um desejo meu. E era recomendado por muita gente. A galera, por que tu não participa do Sobrevivente e tal? Uma galera que assistia. Eu falei, cara, não, vamos ver, uma hora dessa eu participo. E aí surgiu essa oportunidade, então desde já agradeço, né, Patrick, Fábio. E assim, cara, eu acho, antes de tudo, eu acho que eu sou um privilegiado. Assim. Eu acho que nós somos privilegiados, né, assim. Você viver uma vida sofrida como a vida do crime, porque assim, na grande verdade não tem glamour nenhum. Porque você abrir mão dos teus maiores valores, da tua maior fortuna, que é a família, para viver um crime, irmão,
quando a ficha começa a cair, você vê quanta coisa, na realidade, você abriu mão para uma coisa que às vezes às vezes não, sempre é uma ilusão, independente da razão que tenha te levado, né? Hoje eu sou educador social com formação em desenvolvimento humano, sou especialista em atendimento à família, né? Atuei 20 anos na área social, então eu trabalhei sobretudo com famílias, mediando conflitos, identificando conflitos que muitas das vezes podiam levar uma criança ou um adolescente a se envolverem com a criminalidade ou com a prostituição. Pô, muito bom. Então, Mediador de assim, conflitos, né? É isso. Então, acho que um dos grandes problemas, né, que ainda continua acontecendo, independente de classe social, está diretamente relacionado a esses conflitos que nascem dentro de casa por questões que são mínimas, mas que não cuidadas, acabam crescendo, se desenvolvendo e vai para um extremo onde às vezes há a perda de controle e o rompimento, né, que é o pior processo. Mas, enfim, isso é mais uma observação dessa introdução. Contando um pouco da minha história, eu sou nascido e criado, eu sou da área da Vila Aliança, assim, mas a rua que eu nasci, ela faz parte de Senador Camará, é a primeira rua, né, de Senador Camará, que ela faz divisa de Vila Aliança e Senador Camará, que era conhecido como Vacaria. E Vacaria, na minha época, essa rua, ela era o que a gente chamava de berço do crime, né? Porque ali naquela rua se concentravam bandidos do Sapo, do Mobral de Camará, da Vila Aliança, da Boca do Mato, daquelas áreas que circundavam, né? E até de outras áreas, como, por exemplo, da própria Caixa d'Água, de Pessoas da Penha. Então eu vivi muito próximo daquilo que naquela época era visto muito como a malandragem, né? É aquela época que o malandro ele usava uma sandalinha de couro, uma bermudinha do pico social, camisa de gola polo, um blusão e capanga, né? Andava capanga. com um oitão dentro da Bolsa, capanga. também. Mas é importante dizer que naquela época, quando a galera fazia o uso de um fumo que era proibido, usava muito com o recurso do cigarro. Então, quantas vezes eu passei na rua e sentia um cheiro, e aí eu ficava olhando e imaginava que o fulano de tal poderia estar fazendo uso. E aí, quando eu olhava, via o cara usava um cigarro. E depois eu entendi que, na grande verdade, ele fazia aquilo e quando vinha alguém, ele botava a mão para trás. Pra esconder, né? Para esconder. Então, assim... Principalmente dos mais velhos, né, Samuca? Isso. Tinha aquele respeito com os mais velhos, o né? respeito, o mais velho, as famílias tinham um outro valor. Verdade. Um valor que acabou se perdendo, né? Houve uma inversão de valores com o passar do tempo. Então, assim, nessa época, eu morava numa rua que, cara, chegava a morrer até 3 pessoas por semana. Então, você imagina que você com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, ficar vivenciando isso, né? Então, e era aquela época que, pô, vai morrer alguém, os caras passavam na rua avisando, ó, bota as crianças pra dentro, ó, bota as crianças pra dentro. Esse modelo mudou, né, cara? Então, assim, eu tive nessa época um cunhado que era assaltante. E tive até uma convivência, né, muito boa e tal. Ficava do lado dele, eu via várias conversas, mas eu aprendi com minha mãe que o que você ouve aqui, você não leva pra cá, né? E uma vez ele olhou para um outro amigo dele e falou, pô, esse moleque vai ser bandido. O cara, pô, que isso, rapaz? O moleque vai ser bandido? O que tu acha? Ele, cara, esse moleque vai ser bandido. Pô, não fala isso, mas, pô, tu não vai ser bandido, vai. A criança aprende o que vê, né? E aí o cara falou assim, mas por que tu acha que ele vai ser bandido? Ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje, meu irmão. Ele fala assim, cara, esse moleque tá com a gente sempre. Nunca minha sogra me perguntou sobre nada que a gente conversou aqui. E ele ouve o papo da gente o tempo todo. Isso significa que ele ouve e não fala. Esse moleque é muito quieto, ele observa muito. E eu guardei aquilo comigo, né? Esse cara veio morrer uma vez, assim, um cara que na época saiu do São Carlos, acho que era do São Carlos, tinha um apelido de Tatu, e foi lá e chamou ele pra conversar, e o cara deu um tiro no ouvido do cara. E eu adorava esse cara, esse meu cunhado. E uma vez eu lembro que eu comprei uma pipa, ele mandou eu comprar pipa pra gente soltar. E quando eu cheguei com a pipa, e eu escrevi isso inclusive no meu argumento pro filme, né? Quando eu cheguei com a pipa tinha cor roxa, e ele ficou transtornado. Ele falou que não gostava da cor roxa.
E aí a cor roxa era um mau presságio pro cara, assim, não demorou muito, aquele cara morreu. Então, assim, eu levei anos. Só depois que eu saí da cadeia, aí com 28 anos de idade, foi que eu me permiti aceitar a cor roxa de uma forma diferente. Porque até então aquilo ficou na minha memória. A verdade é que eu trabalhei desde 11 anos de idade, né, para ajudar em casa. Sou o 7º de uma família de 9 irmãos. Trabalhei em oficina, trabalhei fazendo carreto, e aí depois comecei a tentar fazer experiência para jogar bola, apaixonado por bola, mas numa família de 9 irmãos com pai assalariado, né? Então, assim, não tem jeito. difícil, Essa né? história continua se repetindo. E aí eu precisei parar para trabalhar. Então, fui trabalhar de camelô em Niterói, e aí surgiu a possibilidade de trabalhar de pescador em Cabo Frio. E aí eu fui trabalhar de pescador Saía da Vila Aliança pra ir pra Niterói. Pegava 5 da manhã, aqueles trem que tu não pode levantar um pé. Se levantar um pé, tu não adianta, tu não Consegue achar lá do chão, né? Pô, e aquilo era horrível. Então, assim, imagina mesmo, pegar de Senador Camará até Central do Brasil. Terrível. Da Central, andava a pé até a Praça 15, pegava a barca pra estar 7 horas da manhã em Niterói. Na época também, aquela barca da Cantareira, né? Lotada, né, meu irmão? Pra chegar lá e montar uma banca que era banca de camelô, banca de cinto. Hoje a gente tem a guarda municipal, naquela época era o Rapa. Era o Rapa. Numa das minhas músicas eu faço uma analogia falando... Já tinha que ter um lençol em cima da mesa, né? Irmão. É só juntar Eu corri muito. Eu corri muito com o tabuleiro na cabeça, assim, que o modelo era isso aqui, botava aquele tabuleiro e corria naquelas ruas de Niterói correndo do Rapa, né? Então, assim... Quando eu fui trabalhar em Cabo Frio, claro que eu fui contra a minha vontade, mas era uma necessidade, era uma forma, e a minha mãe tinha uma forma muito sutil de abordar. Ela não o obrigava, mas ela mostrava da confiança que ela tinha de que um filho pudesse dar algum retorno nesse sentido de ajudar mesmo. E aí eu fui trabalhar em Cabo Frio. E assim, uma coisa que até hoje eu faço questão de observar é que acostumei com dinheiro cedo, porque assim, meu pai trabalhava 30 dias no mês, trabalhava, fazia serão, para no final do mês ele ganhar 360 cruzeiros. Eu fui trabalhar em Cabo Frio, trabalhei 3 dias na semana, o barco quebrou. Com 3 dias, 3 noites de trabalho, 90 cruzeiros. Aí vim pro Rio e tal, quando foi na semana seguinte eu voltei para Cabo Frio, aí chegou lá o barco mais 3 dias, quebrou de novo, deu problema na rede, mais 90 cruzeiros. Aí na semana seguinte eu fui, trabalhei 4 dias, 250. Então, assim, 180 com mais 250. E o meu pai trabalhava 30 dias, quase que de segunda a segunda, para ganhar 380. Olha só que impacto que tinha isso. Só que, num determinado dia, né, uma noite, eu tô no mar e, assim, veio um vento sudoeste, o barco quase que afunda. Eu fiquei com um sentimento muito ruim. Exatamente nesse dia, minha mãe passou mal no Rio. E aí minha mãe foi para o hospital. Então, quando eu volto, isso numa quinta-feira, quando eu volto, fiquei com sentimento, com aquela coisa, com aquele aperto. Quando eu cheguei no sábado, minha mãe estava internada. Quando foi no domingo, a minha mãe faleceu. E aí era Dia das Mães. Meu aí Deus. você imagina um moleque que era agarrado com a mãe, eu era aquele moleque manhoso, assim, mas eu era agarrado demais com minha mãe. Assim. Ia pra feira, pra mercado, minha mãe confiava muito em mim. O meu mundo desmoronou. Então, tudo aquilo que eu já tinha de vivência, daquela observação, né? Aquilo começa a vir à tona. Personalidade forte, signo de leão, né? Sempre batendo de frente. Bato de frente com o mestre do barco, que foi quem me levou, porque ele me questionou no momento de dor. Parei de trabalhar em Cabo Frio. Fiquei trabalhando em terra, né? Como a gente diz. Isso tinha quantos anos? Eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu começo a não conseguir me relacionar bem com meu pai. Só os conflitos. Só recentemente eu entendi que na realidade o meu pai ele não conhecia os filhos. Porque ele saía 6 da manhã e chegava meia-noite. Quem educou foi minha mãe. Saía com os filhos dormindo e voltava, os filhos já estavam dormindo, né? Eu normalmente estava acordado quando ele chegava porque eu ficava na barra de sala da minha mãe. Então minha mãe ficava no portão aguardando e eu ficava com ela. Quando ele aparecia na esquina, eu ia lá pegar a bolsa dele. Aquele era o breve momento que ele vivia com a gente, né? Então não conhecia. Então não conhecer, né,
como é que você se relaciona? Né? E Como é que 15 você anos- cuida de um filho E que você não 15 sabe do anos é o tempo da comportamento? revolta, né? É isso, de muita dor. Mas essa Isso. incompatibilidade entre você e seu pai, ela se resumia em distanciamento, em maltrato, em algo nesse sentido, Não, Samuca? assim, na realidade, o meu pai era assim, Vivia pra trabalhar. meu pai não levantou nunca a mão pra mim. Meu pai não batia, sabe? Certo. Quando tinha que, se tinha que bater, quem batia era minha mãe. Meu pai era demais. Assim como minha mãe, né? São os dois maiores ídolos da minha vida. A questão é que o meu pai, até por não saber muito como expressar, ele me fazia umas cobranças que naquele momento eu não estava preparado, porque às vezes eu parava de trabalhar e eu acho que ele acabou criando uma expectativa muito grande em mim. E ele começou a me fazer cobranças que eu achava que ele não fazia para os meus irmãos. É que eu tinha 3 irmãos homens. E você era o mais velho, Samuca? Caçula dos homens. Você era o caçula dos homens. Sabe? E aí eu comecei a não aceitar. Era 5 meninos e tal. Era. Eu comecei a não aceitar aquilo e isso ia meio que distanciando a gente. E aí umas 2 vezes ele falou pra mim que não ia ficar sustentando o vagabundo. Pô, aquilo bateu como uma flecha. A responsabilidade de ter mudado minha vida foi minha. Eu decidi. Claro. Foi só uma questão que ele não sabia como lidar. Eu entendo naquele momento que eu não tenho o meu amigo, que ele não é o meu amigo, e decido seguir a minha vida. E com uma frase que minha mãe falava. Minha mãe sempre dizia que ela criava os filhos para a vida, né, e não para ela. E que se as filhas tivessem que ser prostituta, que fosse de classe alta, que se os filhos tivessem que ser assaltante, que fosse assaltante de banco. Não. Quando eu resolvi entrar para o crime, eu resolvi que eu não ia trabalhar para o tráfico. Eu não ia deixar de ser trabalhador para ser empregado do tráfico. E eu me tornei assaltante. Meu primeiro roubo foi um bate-bola, porque eu nunca tive condição de comprar um bate-bola legal. Roubei um bate-bola, os caras iam roubar e eu formei junto. O cara que roubou, que estava puxando o bonde, entendeu a minha sagacidade na hora da ação. Quando a gente voltou para a favela, ele já me indicou. Falou, ó... Isso você tinha quantos anos, Samuca? 16 anos. 16 anos. E ele falou assim, ó... Se tiver alguma parada aí pra meter aí, ó, pode formar, que é bom, agiu assim, assim, assim. Porra, sabe aquelas coisas que vão desencaminhando? Começa pequeno. Aí eu tenho um irmão que vai dar um trabalho pra ele e ele falou assim, ó, vou te dar um papo e ninguém nem sabe disso. O único que pode fazer isso comigo é o teu irmão. Mas ninguém sabe. Se alguém souber é porque você falou. Se quiser, dá o trabalho pra ele que a gente faz. Cara, meu irmão ficou meio sem entender e tal, mas me deu. Eu fui lá, organizei, escoltei o lugar, desenhei, planejei e falei pro cara, meu irmão, é assim, 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 assim. Pra mostrar pra você que eu tô seguro do que eu tô falando, eu vou na mão, não preciso nem de arma, mas eu vou entrar de frente. Começou ali. Aí começa uma trajetória, fomos lá, o assalto, certo, correu tudo certo, perto da Quinta da Boa Vista, São Cristóvão. E aí dali pra lá, daí em diante eu me torno assaltante. E aí você vai se desenvolvendo. Então, na época... Cada vez um degrau, né, o Samuca? Muito sempre roubo aumentando. De carro, muito roubo de carro. E é o roubo de casa que a gente na época chamava de caxanga. E você vai ganhando respeito, porque assim, eu tinha uma sagacidade, uma frieza muito grande. E aí com o tempo a galera começa a me chamar de menor sinistro, porque eu era aquele moleque que, assim, abordava uma vítima. Hoje a galera como faz hoje. Na época eu abordava uma vítima na rua, vinha andando, abordava uma vítima, abraçava, mostrava a arma, não sacava, mas eu falava pra vítima, por favor, não tenta, se não gostava de xingar palavrão, não tenta nada, senão você é obrigado a te matar, e se eu fizer isso contigo, sair daqui 100 metros, eu sou só um suspeito, se eu não for pego com arma, então, por favor, não quero te fazer nenhum mal, só quero sair desse lugar aqui, eu tô em fuga, pronto, de uma forma muito fria. E assim foi se desenvolvendo, né? E aí foram surgindo as possibilidades, né? Foram surgindo as possibilidades. Tinha a relação com o tráfico, que você é assaltante dentro da favela, você tem aquela questão mesmo. A gente roubava carro, na época a dinâmica era outra. Roubar carro na área de Bangu chamava muita atenção de polícia. Então, como é que você faz aquilo que chama a atenção do polícia, mas você não entra em conflito com o tráfico? Então a questão às vezes o próprio Pitoco precisava de um carro, a gente, mesmo, tá aí, pegava um carro, dava para ele, para outros trabalhos, vivia muito esse processo, né? Que era a coisa da parceria, da troca. O direito de fazer uso do local e dar um suporte quando preciso.
E aí a coisa foi se desenvolvendo, até que veio a oportunidade de assaltar um banco. E a época, assim, lá no começo, os assaltos a bancos eram em áreas do subúrbio, em qualquer outra área, como Zona Oeste, né? Em bairros. E assim, as modalidades elas vão mudando com o tempo. E nessa época, a modalidade do assalto a banco estava mudando. Os bancos começaram a se concentrar no centro da cidade. Então começou a se desenvolver o assalto a banco no centro da cidade, onde roubava o banco e saía andando a pé. Era. Espalhava todo É mundo, isso. né? Cada um para um lado. E aí é o seguinte, eu tô andando na rua um dia. Tem muita fuga de metrô, né? É isso, cara. Então, assim, tinha um amigo que era um amigo de escola, aí eu passei, pô, fala Samuca. Aí eu fala aí, fulano, tudo bem? E tal, pô, Samuca. Aí o cara, que é um dos que tava formado, assim, me ouviu, pô, você que é o Samuca? Eu falei, pô, sou eu. Aí, por quê? Ele, não, fica tranquilo, eu sou fulano, sou maninho e tal. Aí, pô, tá afim de meter um banco com a gente? Aí eu falei, pô, tô agora, vou ali me arrumar. Ele falou assim, não, calma aí, vamos na reunião. Quando eu cheguei na reunião, na realidade, tinham 2 caras que tinham assaltado já comigo. Assim. Eu era o caçula do bonde, eu tinha 18 anos, e o mais novo acima de mim tinha 26, pra você ter uma ideia, né? Mas já tinham 2 que tinham falado de mim, cara, o Samuca, moleque sinistro, moleque é sinistro. E eu participo da reunião, e o assalto era naquela tarde mesmo. Fui em casa, tomei um banho, pô, tua missão vai ser essa, tu vai fazer a porta, ok. Centro da cidade, pô, o banco é aquele lá, ok. E na hora de entrar no banco, irmão, eu ia fazer só a porta, os caras já tinham dominado. Irmão, não tem por que você fazer explanação. O que eu fiz? Era tudo no talento, né, Meu Samuca? irmão, tinha uma banca de doce, quase que na porta do banco. Eu comprei um chocolate Prestígio e entrei, comendo chocolate. A parada tá dominada, os caras estão fazendo as caixas, o outro foram fazer o cofre, e eu parei do lado do guarda e fiquei comendo uma barra de chocolate, assim, com a arma na cintura. Aí uma loura, até muito bonita, esboçou tocar o alarme. Aí eu falei, minha senhora, por favor, fica no seu lugar. Aí ela, tipo assim, expressou que ia tocar o alarme. Eu falei, minha senhora, quem a senhora tá pensando que eu sou? Eu também sou um assaltante. Aí puxei a arma. Falei aqui, tá vendo? Por favor, não faça nada. A gente não quer nada de vocês, não quer alianças de ouro, não quer cordão de ouro, a gente está tirando de quem tem. A senhora sabe que o banco tem seguro. E sabe o que vai acontecer? Se a senhora tocar esse alarme, eu sou obrigado a estourar os seus miolos. Amanhã a senhora é uma heroína morta e o dono do banco sequer mandou uma coroa de flores para a senhora. Por favor, senta no seu lugar. Eu vou guardar minha arma, hein? Mas, por favor, não tente nada. E guardei a arma. E aí a galera ficou naquela, assim, cara... E ela sentou e ficaram abismados comigo, porque assim, não sabiam que realmente que eu era um assaltante, estava bem vestido. Quando acabou o assalto, ficou aquele alvoroço dentro do banco. E aí começaram a comentar, pô, cara, se tivesse um assaltante de banco, um Oscar pro melhor assaltante de banco, aquele cara ia ganhar um. E aí o guarda, na época que tava dando o trabalho, que deu o trabalho, quis ir na vila para me conhecer, para saber quem era o cara que tava comendo chocolate. Só que porque ele não viu, eu fiquei com o outro guarda. E quando o cara falou pra ele quem era eu, ele não acreditou, porque ele viu um moleque. Não, isso aí, pô, Samuca e tal, não. Não, mas, pô, legal, pô, valeu. Não, mas cadê o cara? Tava comendo chocolate. Eu falei, pô, é ele. Pô, não. Eu falei, cara, sou eu. E, pô, você. Eu falei, e falou, né, que desse comentário. Então a coisa, ela começa a tomar uma proporção. Só que, e aí, assim, você tá ali, você começa roubando um bate-bola, daqui a pouco você tá no alto escalão do crime na favela. Sem diretamente estar ligado ao tráfico, porque o tráfico não era minha praia. E aí você começa a ter um outro nível de respeito das pessoas e tal, mas eu sou daquela época que às vezes eu tava com 2 peças, né? Revólver, arma, pistola, na cintura e ninguém sabia. Porque o momento era outro. O momento era outro. Eu já tive com 3 armas. Não tinha necessidade de tanta ostentação, né, Samuel? E a tua forma de agir, de se colocar para as pessoas, e era uma época que o morador cuidava do criminoso. Sim. E o criminoso também era muito mais assistencialista. Era isso, sabe? E era uma relação familiar, sim, se eu posso dizer assim. O morador vinha trazer comida, né? Não. Sim, trazia um prato de comida, trazia um bolinho. Pô, era uma época diferente. Sem comentário, era uma relação que era familiar. Porque a grande verdade é que o cara que entra pro crime, ele entra pro crime aqui, mas ele era o cara que ia na casa da Dona Maria comer, quando ele era moleque, ele ia à casa do
do seu José lá vai ajudar em alguma coisa. Então, assim, quando ele entra pro crime, essa relação ela não se perde. A questão é que, como há uma inversão de valores, isso foi ganhando um outro rumo com o passar do tempo. Mas na época, no passado, isso era muito cuidado ainda. Né? E quantas vezes eu não fui preso na rua porque o morador me acolheu, o morador me avisava. Falou assim, o morador chegava a puxar, né? É isso. No pinote, o morador entra aqui, puxava, isso. Trancava a porta, arrumava confusão com a assim, polícia. É isso, sabe? Era. Então, eu acho que também foi um privilégio de quem viveu o crime naquela época, seguindo essa lógica, poder ter vivido essa coisa que era tão acolhedora na realidade, que era de uma troca de cuidado. Você cuidava no morador, né? Como às vezes eu ia para um assalto, uma senhora ela queria um radinho, eu não tenho. Eu ia lá postava, não, tem que levar um radinho para dona fulana. E cheguei, o radinho da senhora tá aqui. Sabe? Uma outra eu prometi que um dia que eu fosse no assalto eu ia levar uma televisão a cores para ela. Então, olha só como é que a mentalidade da gente era naquela época. E aí, logo nessa época, vem a onda do sequestro. E aí chega um cara na Vila Aliança, né? Cara extremamente inteligente, e foi levar a ideia de um plano de sequestro. E aí foi apresentado para esse amigo que me chamou no primeiro assalto a banco, e aí ele levou pro Pitoco. Só que quando ele levou pro o Pitoco já era um cara pedido, mas assim, o sequestro era uma novidade. E aí o Pitoco, pô, cara, não, sequestro, o Pitoco era, assim, o cara era sinistro demais, mas ele falou, não, cara. O Pitoco era um terrível assaltante. Tá doido? Conhecido. Nato, inteligente. E aí o Pitoco falou, não. E não quis. E aí esse cara vai levar pra mim a ideia. Ele me viu na ação. Pô, Samuca, tem isso. Pô, vamos pra reunião pra você ouvir. E aí eu fui ouvir. Eu fui pra reunião ouvir. Fiquei quieto, o cara acabou de falar. Ele olhou pra mim e falei, irmão, dá pra fazer, vamos fazer. Vambora. O cara que tá trazendo o trabalho, que tá encabeçando, ele até então não levou fé, porque eu era um moleque novo, 18 anos, quieto, mas ele extremamente observador e analítico, né? Então tudo que eles falaram pra mim fazia sentido. Vambora, planeja tudo, bota em ação. Aí o cara não acreditava em mim. Só que teve um dia que a gente precisou pegar um carro pra ação. E eu fui pegar um carro, pedi um parceiro, que tava acostumado a roubar comigo, e fui buscar um carro. Na hora da ação, que a dinâmica era outra, né? Esperava numa rua, a galera vinha a pé, fazia a abordagem e o outro vinha, depois o carro vinha na cobertura. Quando a gente foi pegar o carro, a gente pegou um carro de um senhor que estava acabando de lavar o carro. E o cara, naquela da curiosidade, pô, quem é esse moleque realmente? O cara passa na esquina para ver a minha ação. E quando ele passou na esquina, eu estava abraçado com o senhor. O amigo acabando de botar tapete dentro do carro e eu tô conversando com ele. Ele falou assim, por favor, a gente não quer fazer mal ao senhor, a gente só precisa do seu carro para sair daqui, numa fuga e tal. Só que eu falava isso com um sorriso no rosto, sem sacar da arma, então quem passasse 50 metros não ia saber que ele estava sendo assaltado. E aí eu falava, tem alguém dentro da sua casa? Ele tem. Eu falei, então, nós não vamos entrar na sua casa, a gente não quer fazer mal a ninguém. Pronto. O cara já sabe que você não quer fazer mal à família dele. Ele vai ceder a tudo que você está falando. Ele não vai reagir. Meu irmão, ele só quer que você saia dali. E era raciocínio lógico. E o cara, quando ele passou, que ele me viu nessa ação, ele falou assim, cara, o moleque é brabo. E a gente foi, fez o sequestro, né? A gente praticou e tal. A coisa ganhou a sua proporção. A gente teve o resultado, né, esperado. E na hora da gente dividir o dinheiro, a primeira coisa que ele fez, falou, pô, cara, eu queria falar uma coisa aqui que eu tava intrigado, mas eu preciso falar porque, assim, maior respeito. Esse moleque aí eu não levava fé nele porque na primeira reunião ele não deu uma palavra, ele concordou com tudo que eu disse. Mas quando eu vi ele na ação roubando o carro, eu entendi por quê. E aí você já viu, né, meu? Começou a onda do sequestro no Rio de Janeiro, né? E aí eu começo aí depois. Tive um convite para fazer um outro sequestro, mas num primeiro momento o plano era para sequestrar uma criança. Falei, pô, naquela época não se fazia nada onde tivesse uma criança. Certo? E eu falei, pô, irmão, criança não. Se a gente fosse roubar um carro e não tivesse uma criança, a gente não apanhava. Eu ia citar isso agora.
Pô, certeza. a gente apanhava. Assim. Carro O idoso. momento a gente- era outro, assim, era um outra parada. cuidado, era um cuidado. Não tinha necessidade de agredir, não tinha nada disso, irmão. Era meio que aquela coisa, já que eu tô nisso aqui, já que eu vou fazer o mal porque eu vou subtrair o bem de uma pessoa, eu vou só para subtrair esse bem. Não era para fazer nada além disso, não era para tirar a vida de ninguém, não era para ferir ninguém. Até porque você já está praticando uma violência absurda quando você pratica um assalto, uma ação. Sim. Né? Só que é isso, naquela época, essa era a mentalidade. Então eu falei, não, tô fora. Depois os caras reavaliaram, eu não participei das reuniões. Eles reavaliaram, viram que não era legal pegar uma criança. Mas aí, a partir do momento que eu também não participei mais, eu caí. Ok. Continuei dando sequência, né? A minha trajetória. Aí vieram outros assaltos, né? Fui participar. Surgiu uma possibilidade de um assalto a uma casa de câmbio. E aí, meu irmão, vambora. E assim, eu realmente já vinha com uma experiência muito grande, né? E nesse assalto à casa de câmbio, ela... Era dólar antigamente, né? 4 por 1. a coisa da novidade, não era comum tu roubar uma casa de câmbio. Só que assim, eu vinha liderando o trabalho já, né? E aí peguei uma casa de câmbio na Rio Branco, meu irmão. Só que no lance, no ato da ação, a casa de câmbio, quando a gente se dá conta que ela tem uma viatura, 2 viaturas da PM, né? Um Gol e uma Patamo revezando na rua de trás, rodando o quarteirão. Um chegava, o outro saía. Aí dava um rolê, passava na porta da casa de câmbio e girava, e voltava a outra. E na frente da casa de câmbio, a 50 metros, tinha uma cabine da PM com 3 PM. Fora os externos que fica ali, né? Rio Branco antigamente. Pela cidade toda. É. Meu irmão, e assim, e aí aquele lance, né? Vem a coisa da audácia, tu fala assim, você é capaz, né? Irmão, eu botei o plano em prática assim mesmo. Foi lá, escutou, fez todo um processo. Tinha uma questão na época lidando muito com a questão espiritual, né? E a gente foi lá e vambora. Mesmo tendo 3 PMs ali na frente da casa de câmbio e as viaturas revisando atrás, a gente já soltou a casa de câmbio. Então pegamos a casa de câmbio. Tudo no talentinho, Do né? talento, irmão. Do talento. Sem um tiro disparado. Irmão, eu cheguei, planejei da seguinte forma: o cara vai entrar, 3 cabeças só. O cara vai entrar. Quando ele entrar, logo em seguida entro eu, e aí eu tô todo trajado, né, e tal, pastinha. A pasta era migué, na realidade, porque eu tava com a arma na cintura. Mas a parada era pensada, né? E ele, quando ele fosse no guarda, eu ia na atendente do balcão. E o outro ia fazer a porta. Só que quando ele entra, ele tá num traje mais suburbano, calça jeans, blusão, de viscose. Quando ele vai na direção do guarda, a balconista chama ele. Pô, o plano mudou, meu irmão. E aí, quando ele não tem mais como ir no guarda, porque o guarda vai se escaldar, ele volta na mulher. Quando ele volta na mulher, eu passo direto. Minha missão era prender a mulher, calculado, né? Enquanto ele chegasse no guarda, eu chegaria nela. Então, assim, o plano muda. Eu vou no guarda. O guarda tá um degrau assim, acima de mim, do lado de uma cabine. E aí o guarda pega e ela me chama. Não, senhor. Eu falei, não, vou pedir uma informação. Não, pode vir aqui. Não posso pedir o guarda. O guarda fez o quê? Botou a mão. Irmão, já perdi, né? Distinta. Nada. Eu entrei com um blusão. Eu tinha uma camisa de gola por baixo, mas eu tô com 2 blusões. Os 2 blusões estão com 2 botões abertos aqui. Pô, 2 botões abertos é por causa do saque rápido. Eu tava com a pasta, e a pasta só tinha o jornal, e eu deixei o jornal por lá de fora. E aí, quando eu parei na frente do guarda, ele olhou pra mim assim, ele olhou pra mim já com a mão, ele falou, não, queria só uma informação do senhor. O senhor pode, por favor, me mostrar aqui? Aí peguei a pasta e abri, assim, pra ele. Ele vai olhar pra pasta. Ele não pode sacar da arma até ele ter certeza que eu represento perigo. Se ele faz isso e eu não represento perigo, eu processo a empresa. Então, assim, ele não vai correr o risco. Quando ele fez isso, e eu apresentei a pasta para ele, quando ele olhou para a pasta, eu abaixei uma mão e fiz assim, ó, saquei a arma e abaixei a pasta. Quando eu abaixei a pasta, eu falei para ele, escolhe. O meu já tá na mão. Ele tá com a mão na arma, mas ele não tem mais tempo de sacar.
Aí eu já peguei, falei, ó, isso, e pronto, a gente já dominou. E assim, no talento, sem explanação, no talento, né? Procurando não chamar atenção para quem passava lá de fora, embora tenha passado gente, olhado, mas assim, não se ligou. E a gente sai. A gente sai e eu sigo o mesmo modelo do banco que eu tinha saltado com os caras, né? E quando a gente saiu, eu fui aprimorando a minha experiência ali. Porque o que eu fiz? Eu já tinha ido com uma roupa por baixo, irmão. Eu fui exatamente na direção que sairia na rua que os carros da polícia estavam revezando. Entrei num bar, cheguei pro cara e falei, meu irmão, tem banheiro ali? O cara tem. Aí olhou pra mim assim, eu todo arrumadão, fui lá, entrei no banheiro, tirei tudo, tirei óculos, um couro de vaqueira, botei lá no chão. Aí saí de bermuda e camisa de gola polo. Aí o cara olhou pra mim assim e olhou pro banheiro, aí eu falei pra ele assim, vai lá e pega tudo que tá lá pra você. Ó. Aí ele já deu um sorriso e foi. Eu fui embora. Saí pelo mesmo lugar, fui andando. Ou seja, os caras estão procurando alguém que tá... Já perdeu. Já perdeu o foco. Camisa... Perdeu. E aí foi embora. E aí já viu, né? Você chega na favela e a galera... Pô, meu Festa, irmão, né, meu irmão? É isso, porque... E assim, eu sempre andei, procurei andar sempre muito bem vestido, eu não seguia moda. Nunca pude seguir moda. A roupa da Ciclone, essas paradas, não. Eu era o cara que gostava de uma bermuda social, um blusão, um sapato, né, do Oxide, né, modelo Samelo, essas coisas. E aí eu começo a ver aquele processo e a galera, e aí tinha aquela coisa, cara, pô, Samuca, e eu ia às vezes assaltar, meu irmão, de terno e gravata. Eu também assaltava Pô, de eu terno ia e gravata. assaltar no padrão. Tudo No social. padrão, muito bem vestido, assim. Eu nunca gostei de falar gíria. Embora não tivesse estudado, mas sempre procurei me colocar bem, exatamente para não impactar. Uma coisa é você estar dentro da favela, batendo papo, e uma outra coisa é você falar do portão daquele universo para fora, né, irmão? Então, assim, era uma forma de chegar lá onde precisava assaltar um banco, qualquer coisa, e as pessoas não te identificassem por uma forma, às vezes, equivocada de uma expressão verbal sua. Então, assim, era um cuidado que eu tomava. E aí começa aquele processo, a vida vai tomando rumo e daqui a pouco aí eu vou para um assalto que acaba dando errado, né? Acaba dando totalmente errado. Nesse assalto eu perco uma arma, né? E aí eu vou para um desenrolado, irmão, dentro da favela. Só que era a favela de Lucas. E aí eu vou para um desenrolado dentro da favela. E aí na hora do desenrolado dentro da favela, até então o erro era meu. Só que é o seguinte, meu, tô com a cabeça erguida e falei, não, meu. E aí, quando parte pra mostrar a lógica, eu falei, não, a parada foi essa, mas, pô, jogou a arma pro alto, você não tava na parada. Eu falei, eu tava. Eu fui o último a sair. Aí os caras, não, pô, fulano que me resgatou. Aí chama o cara. Pô, mas né, Samuca, tava onde? Pô, não, eu resgatei ele assim, 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 assim. Porque assim, o cara me resgatou. E se eu passei numa roleta e caí. O policial, o segurança já vinha atrás de mim para dar nas minhas costas. E ele saiu do carro, voltou e falou: vem, mané, vem. Cara, eu levantei, peguei minha arma de novo. E aí ele começou a atirar, me deu cobertura, os caras tiveram que recuar. Eu entrei, aquelas ações cinematográficas, né? E aí ele falou: não, foi isso, isso, isso. Aí eu relatei cada detalhe do assalto. Meu irmão, foi assim, assim, assim. Eu fiz isso, 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 fiz isso, isso, isso. E isso aconteceu por conta disso, disso, disso que deu errado. Mas eu tava lá. Aí o cara justifica, né? Que eu tenho que ele vai me matar porque eu perdi uma arma. Aí o Robertinho de Luca falou pra ele, falou, pô, o teu problema é esse? Vai matar o moleque, rapaz? Deixa o moleque viver. Eu tinha 21 anos. Deixa o moleque viver. Deixa o moleque viver. O moleque foi lá e fez a parte dele lá. Pô, mas ele perdeu a arma. Ele falou, teu problema é isso? É uma metralhadora? Vai lá no paiol lá. Escolhe uma lá na caixa. Mas deixa a vida do moleque. O moleque não merece, não. O moleque merece respeito, porque os moleques que vieram contigo agiram tudo na responsa. Os daqui que deram mole. E aí depois ele cobrou, né? E aí eu fui. Aí tem aquela história, né, meu irmão? Galera que não sabe do processo te condena. E aí você ser condenado numa parada, principalmente dentro da favela,
e nego conspirar de você pelas costas, isso é muito complicado, que o nego começa a te olhar de Sempre rabo houve de a olho. fofocada. Pô, tá maluco? É. Aí eu passei a viver esse processo, mas assim, voltei pra favela, dei um papo num dos caras que era um dos caras de frente na favela, que era o Cezinha, e aí fui falar pra ele, pô, aconteceu isso e isso. Ele, não, rapaz, tu tem que me dar satisfação não. Eu falei, pô, irmão, eu quero te dar um papo, eu sei que eu não tenho que te dar satisfação, mas eu quero te dar um papo, porque eu não tô errado não, mas eu não vou sair da favela não. Se tiver que me matar, eu vou morrer como um homem, mas eu não vou ralar da favela, irmão. Só queria que você ouvisse para você saber, porque eu sabia que se tivesse que depois levar para frente, passaria por ele, ele poderia passar uma outra ideia. Aí eu expliquei, meu irmão, foi isso. O bonde foi feito por mim, eu indiquei as cabeças assim, 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 mas houve uma troca que eu falei que não daria certo, que foi exatamente a troca que levou o assalto a dar errado. Aí ele, porra, falei, já me conhecia, pô, falei isso, eu sei que esse moleque é sinistro e tal, ok. Aí a coisa começa a tomar outro rumo, eu fico, mas fico, né, tranquilo em termo, porque eu sei que um dos caras que é o frente da favela já sabe qual é, e aí depois a favela cai de produção, de droga, de tudo. E a favela não tem mais assaltante, sabe? A gente sabe que na época quem segurava a favela era o assalto. Lá no Porque passado, naquela época, né, Samuca, no final dos anos 80, 90, não tinha essa questão do tráfico, a rapaziada não ligava muito pra essa situação, era mais o é assaltante, isso. né, irmão? As histórias nasceram a partir do assalto, Sim, pô. né? E até então, lá naquele comecinho, muitas das bocas de fumo, na realidade, elas eram mantidas com a coisa da maconha. Sim. Então era muito assaltante nessa época. A cocaína, quando ela entra, ela muda o formato das favelas. Quando a cocaína entra nas favelas, a coisa muda de figura. Mas até então era muito mais presente a questão da maconha. E aí, nessa época, aí tinha uma galera querendo fazer um trabalho, querendo fazer um sequestro. E aí vieram a mim, pô, a gente queria fazer um trabalho assim, 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 assim. Eu falei, cara, quer fazer? Ah, não, tal. Pô, cara, tu é o único que tem experiência e tal. Eu falei, cara, a gente pode fazer. Só que é o seguinte, vocês vão ter que me ouvir. Vocês vão ter que ouvir o que eu vou falar. E aí a gente vai fazer o trabalho. Ok, pô, legal. E aí você imagina, moleque com 21 anos, coordenando a equipe. Falei assim, o modelo é esse. E aí, primeira coisa, quem é a vítima? A vítima é legal. Vamos olhar o caminho da vítima, ok. E aí vamos fazer agora o plano. E aí a ideia era que o trabalho ele precisasse ser formado por 7 cabeças. Por quê? Porque era o planejamento participativo, né? E aí a ideia é que cada um apresentasse um plano para fazer o trabalho. E a gente tinha uma votação. A partir do momento, 7 é número ímpar, não empata nunca. E sem vaidade. Então, a partir do momento que eu entender se o teu plano é melhor do que o meu, voto no teu. Quando o plano tiver decidido qual será o plano, o que a gente faz? A gente agora pega esse plano e desmembra ele todinho. Então, cada parte desse plano agora vai ter plano A, B e C. Aí você lapidava o plano. Você começa a fazer uma análise de correr risco. Qual é o risco? O risco que está errado é esse, então tem que pensar um plano B. E era isso que eu fazia no trabalho. Quando isso estava ajustadinho, o trabalho estava lapidado, o plano estava lapidado, aí vinha ação. Vamos embora. E aí a gente fez. Então, quando a gente fez, e a galera, e a gente foi e tal, quando chegou no outro dia, aí nessa época eu peguei a arma da Boca, emprestada, né? E aí quando foi no outro dia, na hora de pegar o dinheiro e tal, antes de pegar o dinheiro eu tinha mandado para um cara que na época tinha assumido a favela, depois que morreu, que era o Caluca. E eu falei pra ele assim, amanhã, essa hora, a gente tá tudo com dinheiro. Porque assim, peguei dinheiro da Boca, a gente vai mandar a parte da Boca, né? Aí ele falou pra mim assim, agora que é a hora da onça beber água. Eu falei assim, essa hora, amanhã, a gente tá com dinheiro. Eu sei o que eu tô fazendo. E aí ele fez assim, ok, mas confiou. A gente foi lá, pegou o resgate. Na época, pegou o resgate. A família... eu fiz um contato com o irmão e tal, fiquei no contato, fiz um contato com o irmão, e o cara fala pra mim que é a prova de vida. Aí eu falei pra ele, meu irmão, confia em mim, seu irmão tá vivo. Ele, mas eu quero uma prova de vida. Eu falei assim, olha só, tu vai ter que confiar na minha palavra. Ele, pô, mas eu quero uma prova de vida. Eu vou fazer o seguinte com você. Se você não me der o dinheiro,
eu vou matar o seu irmão. Depois vai ser feita uma perícia. E na perícia, eles vão saber quanto tempo tinha que seu irmão morreu. Quanto tempo, por exemplo, a partir de que momento seu irmão morreu. Aí você vai perceber que seu irmão morreu depois que você se negou a me pagar o resgate. Você vai ter matado seu irmão. Você vai disparar contra ele. E aí? Banca isso? O cara não bancou, porque eu joguei na mão dele. Assim. E é psicologia pura. Eu joguei na mão dele, o cara... É uma psicologia reversa, né? É isso, meu irmão. E aí o cara balançou e aí concordou. E aí ele concordou porque ele viu que eu estava muito seguro do que eu estava fazendo. E ele concorda com aquilo. A gente pega esse dinheiro, né? A gente pega esse dinheiro. Só que eu era muito ligado na época à questão espiritual. Eu não pedia a Deus, né? Porque como é que eu vou pedir a Deus para fazer mal aos outros? E aí eu acho que a gente não cumpriu algumas promessas que a gente fez com essa questão da macumba, né, de Exu na época. E aí as coisas começam a dar uma desandada. Então cada um de nós foi meio que tomando um prejuízo, vai perdendo dinheiro, perde dinheiro para a polícia, perde para aquilo, perde para aquilo outro. Minha vida desandou, sofri acidente de carro com isso aqui, tomei 30 pontos na cabeça. E aí eu usava pó, né? Tinha a questão do uso contínuo com pó, porque àquela altura eu já estava entre os caras mais procurados do Rio pela polícia do Rio de Janeiro inteiro, mas eu não tinha nem conhecimento disso. Caramba. Só que eu sabia que a especializada toda já estava atrás de mim de alguma forma. O Hélio Vigio, tinha uma galera. E os caras começaram a fazer Nessa época a DAS era terrível, né? Os caras começaram a fazer campana na Vila Aliança. As equipes eram os 11 Homens de Ouro. Jorge Marcos Sobrinho, Jorge Mário Gomes, Luiz Mariano, Elcio Campelo, Hélio Vigio, Hélio Saboia, Sivuca. Não, o Sivuca tinha mandado um recado pra mim dizendo que o dia que ele me pegasse, ele arrancava meu couro vivo. Meu irmão, assim, eu tinha um peso aqui, era absurdo. Mas eu nem tinha o conhecimento do quanto eu estava pedido. E de que momento, de fato, eu fiquei pedido. Eu fiquei pedido, eu acho que, de fato, quando eles souberam, que eles viram que eu fiz parte de um trabalho com o Pitoco e que eu era remanescente da quadrilha do Pitoco. Que era o cara que eles procuravam, porque o cara matou até a polícia, né, cara? Então, eu fiquei com uma carga negativa muito grande. Comecei a ficar fora da vila, porque eles começaram a fazer campana na Vila Aliança. E aí isso, consequentemente, também interferia no tráfico. E aí as coisas foram acontecendo, até que a gente faz um outro sequestro, e aí a minha ideia sempre foi sair mesmo. Eu vivi em função de sair. Só que os trabalhos desandavam. O primeiro trabalho que eu fiz, o Collor me deu um golpe lá, deu um golpe no país, e prendeu o dinheiro de todo mundo. Pô, eu tinha 5 milhões na época, meu irmão. Tinha quase 5 milhões, meu dinheiro ficou preso. Tive que continuar, né? Então eu vou fazer um outro trabalho, e nesse outro trabalho as coisas desandaram, e aí é quando eu vou pra cadeia, em 90, fui pra cadeia e fui condenado. E como é que foi essa prisão, o Samuca? E, cara, essa prisão, ela se deu por conta de uma... Primeiro, assim, acho que é muito importante dizer isso, assim, a gente que já viveu esse outro lado, a gente, hoje, mais do que nunca, a gente tem consciência. Irmão, você tem que estar no caminho de Deus, e quem determina é Deus. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Mas é Deus também que te dá uma oportunidade, porque Ele conhece o teu coração e o que vai ser de você amanhã. Você é que não conhece. E a grande verdade é que eu acho que tinha uma bondade ainda no meu coração que foi captada, que Deus sabia, porque um dia eu pedi perdão a Deus, porque eu não aguentava mais, eu pedi perdão a Deus por tudo que eu tinha feito. Que ele me desse a oportunidade, mesmo que eu tivesse que perder tudo, mas que me desse a oportunidade de construir tudo de novo. Eu chorei usando, né, fazendo uso do pó, bebendo uísque, eu fiquei 2 horas chorando, lá em Rocha Miranda, perto do Jorge Turco, numa casa que eu comprei lá. E aí, a gente vai fazer um repeteco do último trabalho que eu fiz. Nesse repeteco, eu tinha uma orientação que ela era básica. Assim, a gente fez o trabalho, o cara não deu parte, porque não era conveniente para ele dar parte, isso era uma das estratégias, não era conveniente para ele dar parte, e a gente só tinha conseguido $200 mil, e o plano era para $4 milhões. E aí, quando a gente vai para a história do repeteco, porque a gente acordou isso com ele, como eu já tinha feito isso lá no passado, a gente acordou com ele. E no cativeiro, uma vez conversando com ele, a gente falou, e ele falou que só não ameaçasse a família, porque ele protegia a família de todas as formas.
E por conta dessa questão espiritual, foi visto para mim no centro que eu iria morrer, porque assim, eu era o pedido da parada era eu. Então, assim, eu não estava preparado para ir para cadeia. E eu estava preparado para trocar tiro e morrer. Era isso que estava na minha cabeça. E os caras estavam comigo, não. A lógica dos caras era outra. E aí, quando eu preciso tomar a frente na negociação, o cara que está negociando, que não tinha tanta experiência, ele quer permanecer. E quando ele quer permanecer, quando ele encontrou algumas dificuldades para fechar o trato desse repeteco, ele ameaça justamente a mulher do cara e a filha. O cara fez o quê? Aí o cara entra em contato com a DAS. Quando o cara entra em contato com a DAS entra no processo, aí já começa todo um processo de monitoramento. E ele ficou tão cego que ele não percebeu que, inclusive, a polícia mandou um código para ele e ele não percebeu, assim, não maldou. E aí a galera vai, foi feito um acordo de pegar o dinheiro lá no cemitério de Ricardo de Albuquerque. Os caras vão, um parceiro que era meu parceiro de outras ações, eu falei, irmão, olha só, o mais importante é a liberdade e a vida da gente. Você está coordenando agora a equipe, eu não estou. Eu preciso ficar aqui porque já foi constatado que se eu for a gente vai morrer. Se entender que tem alguma coisa no ar, não panha. Volta. Volta, mas volta todo mundo. Porra, eles vão, aí entra um cara para fazer, que era até um advogado, né? Para se beneficiar da parada, e na hora o cara, não vão panhar, o cara desce do carro e vai pegar um dinheiro. Quando panha, os polícias já saem de trás e começa. Eles tentam fuga, e em cima do viaduto de Deodoro, na curva, a polícia deu uma rajada, furou o pneu do carro, estourou o pneu do carro, ele desce com o carro, consegue, mas não consegue ir embora, né? E aí a galera é presa, e os caras já estão atrás de mim 2 anos. 2 anos, os caras vinham rastreando tudo que eu estava fazendo, os caras estavam me perseguindo. Eu tinha conseguido já dar vários pinotes, conseguido me esquivar várias vezes, mas aí não teve jeito. Aí me encontraram ali em Rocha Miranda, ali perto do Guanabara. Você foi preso pela antissequestro? Foi preso pela DRCCP, que era do Luiz Mariano, Divisão de Repressão ao Crime contra o Patrimônio. Aí piquei, a parada... Ali Pilares na época, né? Pilares. E aí, na época, cara, a imprensa, Globo, Band, SBT, meu irmão, era Jornal Globo, tudo. E aí os caras me tiravam toda hora pra tirar foto, meu irmão. E assim, eu novinho, né? Não. Foto é de menos, né, Bramuca? Pô, os tratamentos, né? Aquela época o bagulho era brabo, irmão. Meu irmão, e os caras... Eu sofro as consequências na minha saúde até hoje dessa época. Irmão, os caras quando eles me pegaram... Os caras quando me pegaram em casa, os caras foram botando saco na minha cabeça, e batia. E ele falou assim, pô, quem sequestrou? Eu falei, eu. Quem fez o contato? Falei, eu. Quem pegou o resgate? Falei, eu. Quem ficou com a vítima? Eu falei, eu. Pô, meu irmão, o cara me bota dois telefones assim, violentos. De eu ficar zonzo assim, rapaz, tá querendo me esculachar. Tu fez tudo sozinho. Eu falei assim, pô, o senhor tá comigo na mão, eu respondo por mim. Os outros respondem por ele, mas eu fiz tudo. Porra, aí tinha um tal de Guerra que o cara odiava. Eu conheci o Guerra da DAS. Irmão, o cara todo grandão. Grandão. Esse Guerra veio em mim. Ele era o que mais torturava. Pô, tá maluco? Cara, eu nunca mais vou esquecer isso. O Guerra veio em mim, ele deu um soco aqui na minha cabeça, que a coluna, ela tremeu toda, assim, de eu ficar parado e o corpo ficar tipo que tava balançando, assim. Aquele soco era a coisa mais absurda que tinha. E o Placídio? Eu só ouvi falar. Diabo me livre. Diabo. Guerra, então, Placídio, assim, Pedra. Vivi esse processo, né? Depois vem o processo da cadeia, da Água Santa e tal. Aí na Água Santa, dos 2 anos que antecediam minha liberdade, eu com aquela revolta toda com o sistema, resolvi que ia praticar ato terrorista mesmo. Que ia implantar o terrorismo no Rio de Janeiro. E aí comecei a entender e falar, cara, acho que o comando e o terceiro, o cara não tem que se degradar entre si. O inimigo é o sistema, o inimigo é o governo. Irmão, uma vez, e aí, depois de eu estar adoecido, afastei minha família de mim, ia simular minha morte, eu já tinha desenhado plano de sequestro, eu já sabia quem eu ia sequestrar um dono de plantação de arroz. Tudo isso em pensamento, você na cadeia. Irmão, né? Eu ia sequestrar um cara que ele produzia 200 milhões por ano. Então, assim, eu tinha tudo, e ele era sonegador. Como ele era sonegador, meu irmão, se tu pede 2 milhões, o cara não vai dar porte. Era uma lógica para mim que funcionava.
E aí, quando eu tive que fazer uma avaliação, né, eu já estudando os grandes terroristas, como Pablo Escobar, máfia siciliana, da Itália e tal, e aí eu percebi qual é o erro que eu não podia cometer. E aí eu me dei conta que todo criminoso tinha um inimigo em comum, o sentimento. O sentimento que levou o Pablo Escobar a perder era o mesmo que levava a todos os outros, com uma diferença com a máfia da Itália. A máfia da Itália, os caras tiveram que matar irmão, eles matavam. E eu tinha desejo de ver meus filhos crescerem. Eu reavaliei. Eu falei, não tenho direito Aquela de fazer guerra isso. interna, né? Eu não tenho direito. Eu precisei passar por um tratamento psicológico na cadeia, fui atendida por uma psicóloga, que eu, né, tenho contato com ela até hoje. E aí hoje ela é evangélica, mas na época ela era espírita kardecista e tinha reuniões kardecistas no Esmeraldino Bandeira. E eu fui participar das reuniões. E aí eu comecei a ter contato com Deus e eu tive uma revelação que eu ia embora da cadeia em novembro. E aí o tráfico, por mais que eu não fosse traficante, o tráfico me deu toda a estrutura por tudo que eu representava. E aí eu tive uma revelação que eu ia embora da cadeia em novembro. Eu falei, cara, Deus vai me botar na rua, eu não posso ficar com fruto do dinheiro ilícito. Mandei uma carta pra rua, pedi pra tirar advogado, pedi pra não mandar mais dinheiro, não mandar droga, não mandar nada pra mim. E falei que quem vai me botar na rua é Deus, e quando eu sair, eu vou sair do crime. Uma pergunta aqui. Quando você foi preso, você foi plácido? Passou água santa? Então, fiquei na delegacia 6 meses, mas eles estavam com medo de me resgatarem. Fui para Água Santa, fiquei 1 ano e 4 meses. Na Água Santa, inclusive, fiquei naquela época que houve aquela rebelião lá, que morreram 40. Jogaram a bomba dentro da cela, né? Eu tava naquele dia. Eu tava no Bangu essa época. A polícia botou uma arma apontada pra minha cara, assim, o negócio ali ficou esquisito. Depois eu consegui pro Esmeraldino, porque o Galpão não me aceitava, o Muniz Sodré não me aceitava. Fiquei 1 ano e 4 meses na Água Santa. Periculosidade, né? Aí consegui pro Esmeraldino. Ele vai contar essa história. Não, mas eu quero um detalhe antes. Ele vai contar detalhe da virada de chave dele na segunda parte. Mas nesse inteirinho aí, tem uma situação que ele estava cumprindo pena, sim, após essa revelação, que ele começou a mudar a ideia dele e tal. Começou a escrever música, tem essa parada que eu tô ligado. Eu quero saber um pouquinho dessa história aí, irmão, antes da gente finalizar. E eu queria escutar aquela música também. Conta um pouquinho desse detalhe antes da gente finalizar aqui. Então, cara, assim, na realidade, na Água Santa, eu na Água Santa fiquei numa série, tinha um coroa, que era o Zezé da Matriz. E ele era compositor, eu acabei ficando numa série que a galera tocava um pagode e batia no fundo do balde. Minha área, pô. Pô, batia no fundo do balde. E aí, uma vez eu ia falando, pô, não, o Zezé é compositor, eu perguntei ele como é que era compor. Cara, escreve verso? Eu falei, pô, eu escrevo. Ele, pô, então, vou escrever e vou botar melodia. Eu falei, pô, é assim? Pô, se for assim, então, se eu escrever uma, eu escrevo 100. Se eu escrever 100, eu não paro mais. Hoje já são 2.000 letras, né? Caramba. Eu, no Esmeraldino, tive o privilégio de ter o Marquinhos, uma visita do Marquinhos PQD, que foi visitar um amigo e eu conheci, e aí conversei com ele, e aí ele, pô, olhou 90 letras minhas, quando voltou na semana seguinte, falou, ó, é tudo uma M, jogou tudo fora, pode jogar tudo fora, mas se propôs a ser meu crítico. E aí começou a me dar orientações sobre o que era música. Falei, ok. 3 anos depois eu mandei uma carta para ele me dar uma atenção de novo, ele voltou e falou, cara, a paciência é uma das grandes virtudes do homem, você vai conseguir. E resolveu que seria meu crítico. E nessa época, entre as muitas músicas que eu escrevi uma que ela se chama Herdeiro do Surdo. Herdeiro do Surdo por quê? Porque eu sou autodidata em muita coisa. Então eu aprendi a tocar um instrumento de percussão quando eu tinha 11 anos. Surdo, repique, tantã, pandeiro, né? Aprendi a dar meus primeiros toques, né? E aí tinha um cara que ele falou, esse cara até falecido, ele falou pro meu irmão, rapaz, esse moleque é o herdeiro do surdo. Quando não tiver mais nenhum de nós, esse moleque aí vai assumir o surdo. E eu guardei aquilo comigo, eu tinha 11 anos. E aí eu resolvi escrever essa letra e ela fala um pouco dessa minha trajetória de perdão, né, dessa coisa da redenção, que é a música que diz: tem hora que bate a tristeza, eu recorro ao mestre, na bênção das minhas virtudes, e viajo no samba. É nele que exponho o que penso, que sinto as mais lindas mensagens de amor. Nos momentos que mais precisei, foi o samba que me ajudou.
não contra quem busca a razão em querer se enganar. Eu peço ao Pai que ilumine quem acha mais fácil errar. Levados pela ambição, vaidade, egoísmo e coisas assim, destruindo o obrar do Supremo, anunciam o princípio do fim. Agradecendo a Deus por não levar um tombo maior, me tirando o que nunca foi meu, me mostrando a razão. Hoje eu busco que um dia abri mão, no presente percebo nem tudo perdi, me resgato através do perdão. Nos erros que já cometi, sou herdeiro do surdo e peço licença aos mestres e aos grandes bambas. Com a bênção do Mestre Supremo, sou mais um dos herdeiros do samba. Sou herdeiro do surdo e peço licença aos mestres e aos grandes bambas. Com a bênção do Mestre Supremo, sou mais um dos herdeiros do samba. Então essa foi... Valeu! Essas clássicas. Essa foi uma das mensagens. Tem uma música que ela é evangélica, assim, também tem a ver com as revelações. Né? Eu acho que a música tem alma, né? Eu até gostaria, se tiver um tempinho, gostaria de cantar essa, porque eu acho que essa é legal. Tu canta na segunda parte. Tá bom. Pode ser, mano? Deixa ele dar uma palhinha. Deixa eu dar uma palhinha. Segunda parte. Vamos deixar pro pessoal ficar naquela... Chegou a gente, Samuca. Pô, não melhor vocês cortam e tal. Galera, quinta-feira, às 19 horas, não percam a segunda parte do nosso irmão Samuel, o Samuca, cantando essa segunda música aí, cara, que vocês vão ficar maravilhados com esse louvor. Meu irmão, o cara é fantástico, o cara é sensacional. Caneta de ouro, meu irmão. Aprendiz. Mas aí, galera, chegamos às nossas considerações finais, né, Patrick? Sim. Não percam, quinta-feira, 19 horas, segunda parte do nosso episódio, do nosso... Fazer um agradecimento aqui, né, aos nossos patrocinadores, né? Tá lá, né, Flusão Material de Construção. Né? Fui lá essa semana, comprei umas coisas lá. O piso tal, o piso lá tá na promoção. Afro-Reg, né? Flusão, material de construção. Precisou de material de construção, corre pra Flusão. Afro-Reg é audiovisual. Isso. Né? Levando cinema pras comunidades. Isso. SOI, Serviço Odontológico Integrados. Lá na Coronel Moreira São Gonçalo, José. 63. Praça Zé Garoto. É isso a mesmo. Nossa Faculdade Estácio. Também levando graduação para as comunidades e parceira do 01 Sobrevivente. Quem quiser, tá lá o link no nosso, né? No nosso Instagram, fazer a faculdade. E uma segunda chance. Documentários. Vão ser documentários maravilhosos. Um crime e hoje com certeza vai ter esse documentário aqui também. Com certeza, vai ter lá, nosso grande Samuca. São histórias abraço, Vini. São histórias contadas pelos seus próprios protagonistas, né? Sabe por quê, galera? Porque nós somos os sobreviventes.